Muito bem. Para a gente falar sobre esse tema, a gente tem que estar muito bem assentado e sentado. E concentrado, porque nós vamos falar de um tema muito delicado e que são as fobias. Síndrome de pânico, por exemplo, é o nome mais corriqueiro aí. E é um tema que judia de muita gente. É uma doença, é um transtorno que judia das pessoas e judia muito. Porque você não sabe a hora que a síndrome vai te pegar. Você pode estar bem, de repente a mão começa a transpirar, suar, palpitação, ansiedade, coração dispara, você já não pode nem ir para o trabalho, não quer ir para lugar nenhum, quer voltar para casa. Eu conheço casos assim. Eu e minha amiga estávamos no ponto de ônibus. Íamos para o trabalho. De repente ela... eu acho que eu não vou. Acho que eu não vou trabalhar hoje. Voltou para casa. Depois ela me contou os sintomas. As síndromes estão aí e são de variado espectro. Você tem fobias muito banais. Lugar fechado, por exemplo. Se for entrar no elevador, já quer sair logo. Ou nem entra. É a claustrofobia. Pessoas dizem, eu prefiro ser cremado, enterrado num caixão, eu não quero ficar ali preso naquele lugar. Olha aí, claustrofobia. Fobia a insetos, em geral, que a gente chama de aracnofobia. Às vezes não há um mosquito ou apenas um mosquito que de repente entrou pela janela, a pessoa já... a minha casa está infestada, eu vou dedetizar, tem inseto aqui. Tem pessoas que escutam até o cupim comendo a madeira lá em cima. Fala, como é que pode, né? E vai ver, tem cupim mesmo. O que mais? Há fobias de lavar a mão toda hora, é como se você estivesse emporcalhado, sujo. Se alguém te toca, você já quer lavar a mão. Se aparece um pombo, olha, o pombo traz doenças, hein? Se você pede a pasta dental do outro para usar, ele não dá a pasta para você, ele põe a pasta num papel e te entrega. Tem alguma coisa. Pessoas que trocam muito a roupa de cama, as pessoas que se sentem sujas, pessoas que se sentem mal com a altura, já nem entra em avião, ou se mora em prédio, não vai nem à janela ver, se sente mal. Pessoas que... água, tem um verdadeiro pavor da água. O que será? Muito bem. Esse é o tema, esse é o pano de fundo que eu quis fazer. E bem se vê que é algo muito complexo de tratar. Eu não sou psicólogo, nem psiquiatra, muito menos um neurologista, um estudioso do cérebro. Eu não sou doutor Nuber Facuri, de Campinas. Não sou. O que eu sou é um estudioso do espiritismo. E o espiritismo é uma ciência. Então, não podemos desconsiderar o papel do espiritismo como pai das ciências, porque a parapsicologia, a psiquiatria, a psicologia vieram beber do espiritismo, que veio antes delas. Por isso, eu, como espírita, não vou saber tudo o que o espiritismo ensina. Da mesma forma que eu não posso... um médico também não sabe tudo que a medicina o ensina. Químico não sabe tudo que a química tem e oferece. Mas a gente, nós aqui, no alcance da nossa inteligência, que é muito modesta e do que nós sabemos, nós vamos tentar ajudar. Está aqui. Eu comecei por Kardec. Por quê? Porque eu começo por Kardec. Eu começo por Kardec primeiro porque ele, Allan Kardec,
foi direto no ponto. Quando ele fala da emancipação da alma, coloca lá os temas dupla vista, êxtase, sonambulismo, ele está se referindo a esses estados alterados de consciência que os médicos, psiquiatras, psicólogos, terapeutas vão encontrar no consultório. Olha, meu paciente fixou os olhos no teto, parecia estar em êxtase, vetados os olhos, e fixando num ponto começou a dizer coisas. E que tinham sentido. Começou a ver coisas que ocorriam em outro lugar. Então, Allan Kardec já estudou esses estados alterados, está aí no Livro dos Espíritos, capítulo 8. Nossa, eu pus tanto a letra I, que é 1 em romano, que ficou capítulo 8, mas ficou 4 pauzinhos ali. É capítulo 8, da emancipação da alma. E ele pergunta ali, o sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos? Como explicá-lo? Sim. O estado de sonambulismo é um estado de independência do espírito, mais completo do que no sonho, estado em que maior amplitude adquirem suas faculdades. Bonito, né? A alma tem, então, percepções de que tudo dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. E o mestre de Lyon vai um pouco além. O chamado sonambulismo magnético é esse, por hipnotismo, é o induzido, né? Tem alguma relação com o sonambulismo natural? É a mesma coisa, com a diferença que é provocado. Os espíritos respondem. Veja, não é uma estrada que está sendo pavimentada? É, para chegar nos cientistas, nos psiquiatras que vieram depois. Eu coloquei Freud aí, mas eu deveria ter colocado Jean-Martin Charcot. Foi uma espécie de mestre de Freud. Freud o admirou muito, admirava muito, deu até o nome de Jean Martin a um dos filhos. Freud vem depois de Kardec. Inclusive, Freud vai ser vítima da perseguição nazista, ele vai perder 4 irmãs que vão para o Holocausto. Ele é de Viena, ele é de ascendência judaica, ele foi para Paris, encontrou Charcot. Depois é que ele vai se exilar em Londres, onde vem a morrer de um câncer no palato, de tanto fumar esse charuto aí. O Freud, o Sigmund Freud, o nome dele era Sigismund, Sigmund Freud, ele dá uma grande contribuição, porque ele também segue o processo do Charcot, que era a hipnose. Pela hipnose, Charcot conseguia curar algumas histerias, mulheres histéricas. Por quê? Charcot estava provocando um estado sonambúlico, nos quais seus pacientes falavam coisas de vida anterior, ou, se não fosse de vida anterior, da própria vida atual, mas que estavam guardadas aqui, no seu subconsciente. Freud teria avançado muito mais se ele continuasse na hipnose, usando a hipnose para estudar as síndromes. Mas ele deixa a hipnose e vai para o divã, a psicanálise. Hoje eu vi algo na imprensa, não sei aonde, é que a classe médica, a comunidade científica está contestando se a psicanálise de Freud ainda é atual, se vale a pena. Mas a verdade é que receber alguém no consultório e deixar a pessoa falar é uma boa terapia. Terapia da conversa. E a pessoa sai de lá melhor. Então, a psicologia e a psiquiatria já têm condições de ajudar muito mais. A diferença entre uma e outra é que a psiquiatria vê também as questões neurológicas, os problemas das sinapses cerebrais, dos hormônios, dá aqueles remedinhos de tarja preta, não é?
porque tem o conhecimento neurológico junto com a psiquiatria. No caso da psicologia, não há muitos remédios aí, que eu saiba, eu não sou da área, não fiz psicologia, não sou um acadêmico dessa área, mas eu sei que a psicologia fica mais na questão dos comportamentos, nas motivações, usando uma série de ferramentas para a criatura melhorar, a cuidar de si mesma. Mas, veja, Freud teria ido muito mais à frente se ele continuasse na hipnose. Jung foi mais além que ele. Carl Gustav Jung. A gente estuda isso em outra live, senão não vai dar tempo. Por quê? Se ele seguisse na hipnose, ele iria trombar com o quê? Com o espírito. A realidade do espírito. Coisa que o senhor Freud não encarou e não admitiu, e o seu discípulo Jung, sim. Embora Jung tenha ficado naquilo do ela falou aquilo que está no inconsciente coletivo. Não, é inconsciente individual. Não é um assunto fascinante? Eu espero não estar aqui incorrendo em erros aqui, em barbaridades, que eu não sou especialista no tema. Mas voltemos ao capítulo 8, Emancipação da Alma. Allan Kardec pergunta lá, de que natureza é o agente que se chama fluido magnético? Lembre-se, Kardec foi magnetizador por 30 e poucos, 35 anos. Ele pertenceu a 2 escolas de magnetizadores. E lembrem, o magnetismo vem com Mesmer, no século anterior ainda, anterior ao de Allan Kardec. Franz Anton Mesmer. Eu estou até com um livro aqui do Paulo Henrique Figueiredo para estudar. Ele estudou muito magnetismo e espiritismo. Prometo estudar, viu, Paulo? Prometo. Prometo que eu vou ler. Preciso. De que natureza é o agente que se chama fluido magnético? Fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. Então, Allan Kardec conheceu, ele que era magnetizador, conheceu pelo espiritismo a existência do fluido espiritual, que é uma variação do fluido cósmico universal. É isso que ajudaria muito a ciência humana a entender certos fenômenos, a existência dos fluidos espirituais. O que é que magnetiza uma água e lhe dá propriedades curativas? Fluido espiritual combinado com o fluido animal, do homem. O que é que faz, que permite um médium de cura intervir no corpo humano? Não é só o fluido do médium, mas os fluidos espirituais combinados. Então, o espiritismo veio emprestar grande soma de conhecimento para a ciência. Então, ele dá amparo às ciências. E olha onde nós vamos desembocar com esse estudo. Olha lá, qual é a causa da clarividência sonambúlica? Já o dissemos aos espíritos, não tem então paciência, não. É a alma que vê, então não são os olhos que veem, não é? Eurípides Barçanufo estava lá dando uma aula na sua escola, lá em Sacramento, de repente, os alunos falaram, o homem agora está tomado, olha lá. O homem está tomado. Eurípides olhava num ponto. Realmente, ali ficou o corpo. Porque Eurípides, em desdobramento, vai lá para uma fazenda lá de Minas, lá no Triângulo Mineiro, né? Faz o parto de uma mulher que estava com dores horríveis e não conseguia dar à luz, e depois volta para a sala de aula. É um estado de desdobramento, segunda vista. Sonambúlico. E ninguém provocou o sonambulismo nele. Foi natural. Esse caso também merece citar aqui. Eu não tenho nenhuma imagem para mostrar, mas o padre Santo Antônio de Pádua, ou Padova, na Itália. Ele está lá oficiando uma missa e, de repente, ele fica meio estático.
é que ele teve a informação que o espírito viu que o seu pai estaria em Lisboa, estava em Lisboa, em julgamento, e a corte o condenara a morrer na forca, por um crime que ele não havia cometido. Ele, em desdobramento, vai a Lisboa, se materializa lá perante a corte, convence a corte de juízes da inocência do pai e volta a Pádua. Está aí, está na história, está na ciência, a gente vai estudando e vai vendo como é que é. Mas eu estava nesse slide aqui, ó, qual a origem das ideias inatas do sonâmbulo e como pode falar com exatidão de coisas que ignora quando desperta. Quando desperta, ele não sabe. Quando está nesse estado sonambúlico, ele sabe. E ele fala de coisas que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual. É que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que os que lhe supões. Já te temos dito, Kardec, você não aprende insensato. Vivemos muitas vezes. E está aí, então, a chave. É por isso que o próprio Allan Kardec diz, no Espiritismo está a chave para muitos problemas que atormentam, que afligem o homem. E é fato. Vamos ver o que temos mais aqui? Vamos ver o que temos mais aqui. Eu queria falar, então, de como Freud ficou mesmo nessa linha da psicanálise, depois aparecem o quê? Outros psiquiatras que continuaram tentando entender a mente humana. Mas vejam, o espiritismo é uma ciência, investigava a psique humana. Qual é a origem, o objetivo do espiritismo? Estudar a origem e o destino dos espíritos, não é? Aprofunda no espírito. O espírito, o que é? É o dono da mente, que é um software que ele comanda. O corpo, um hardware, uma placa de processamento. Dizer que a inteligência está no corpo é um erro. Quem pensa é o espírito está fora. Tanto é que os russos e boa parte da ciência começou a chamar o espírito de inteligência extracerebral, está fora. Nos casos de experiência quase morte, mas como pode? O corpo estava inativo. O cérebro sem atividade. E como é que ele sabia disso? Porque sinal que quem pensava não era o cérebro, era o espírito, fora do corpo. Mas nós vamos agora falar um pouquinho, deixa eu falar dele um pouco. O coronel Alberto de Rochat. Vejam que o D aqui está até em maiúsculo, porque ele é francês. Eu pensei que fosse espanhol. Estudando um pouquinho mais sobre ele, eu já vi se falar muito dele em congressos, principalmente simpósios, psicologia, psiquiatria. Ele é o pai pioneiro dos métodos de hipnose. Dá para ler o que eu coloquei aí? Eu vou ampliar um pouquinho para vocês lerem o que está aí. Alberto de Rochat, é a pronúncia em francês, nasceu em 20 de maio, desencarnou em 2 de setembro de 14, na Primeira Guerra. Foi engenheiro e coronel do Exército e administrador da Escola Politécnica de Paris. Aqueles cargos que há no Exército, nas Forças Armadas, que você pega da academia e leva para dentro das Forças Armadas. Como foi o próprio Bezerra de Menezes aqui no Brasil. Ele tinha um posto, né, dentro das Forças Armadas. E ocorreu o mesmo com Alberto de Rochat. Por meio de passes longitudinais. Olha, a primeira vez que eu vejo falar de passe, antes de André Luiz. É aí. Aplicados em alguns sensitivos. De Rochat conseguia provocar nesses pacientes a regressão de memória, fazendo com que eles se lembrassem com toda a precisão de fatos ocorridos em várias encarnações passadas. Poxa, mas isso é muito bom. Isso me dá agora condições de entender que se Freud, Charcot
permanecessem mais, principalmente Freud, usando a hipnose, buscando os estados sonambúlicos do paciente, teriam avançado mais. Mas agora sim, agora caímos aqui no Dr. Brian J. Weiss. Eu li um pouquinho da biografia dele, comecei a ler o livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, por audiobook, na forma de audiobook. Estava bom. A introdução me deu muito mais credenciais para falar dele. E o primeiro capítulo também. É um eminente médico psiquiatra, também de ascendência judaica, curioso. Diretor da área de psiquiatria em Grande Hospital de Miami, Flórida. Sua obra contribui para derrubar o preconceito acadêmico. É verdade, porque os cientistas, os psiquiatras da academia não querem admitir vida antes da vida. Porque para eles isso seria tirar o chapéu e aceitar a doutrina espírita, a reencarnação, a sucessividade das vidas, né? As vidas sucessivas, a pluralidade das existências. Seria também admitir Deus. Deus. Coisa que muitos cientistas não querem admitir. Mas vamos lá. Brian abriu caminho e encorajou a classe médica nas pesquisas e buscas de cura para os variados transtornos que afetam a mente humana. Um caso do Dr. Brian, que ele cita logo no primeiro capítulo do livro, é o caso de Catherine. Ele deu esse nome, um pseudônimo, para preservar a identidade da sua paciente, que era uma loira bonita, trabalhava no próprio hospital em que ele clinicava, mas tinha terríveis sintomas de claustrofobia, medo da água, medo de tudo. A moça sofria e procurou o Dr. Brian. Então, os casos estudados por ele deram a evidência de vidas passadas, porque a moça, num estado sonambúlico, provocado, porque ele a hipnotizou, ou seja, levou a paciente num estado de consciência adormecida, meio que sonolenta, é um estado alterado. Onde você está agora? Eu me vejo numa estrada de pedra. Há muitos ruídos e as pessoas estão muito preocupadas, estão se protegendo. Há uma grande enchente, uma avalanche de água. As emoções vão brotando e ele, então, o que está acontecendo? Quem é você agora? Em que época você está? 1865 antes de Cristo. Como é que a paciente pode descrever tudo isso? Merece que falemos mais dele. Ele foi muito sincero. Ele falou, olha, eu sou de família judia, nunca fui ligado ao judaísmo, não. Aliás, de religiosidade eu sempre deixei de lado, porque eu sou um cientista, aquela história. Ciência e Deus não se misturam. Errou. Mistura muito. E aí que ele tem que tirar o chapéu. Ele falou, agora eu comecei a ver que sim, vidas anteriores. O caso de Catherine me encorajou muito e eu tive que reformular meus conceitos. Eu tive que aceitar esse novo paradigma. E o que ele fez, encorajou a fazer. Agora sim, eu posso falar da doutora Maria Júlia. Eu coloquei ela aqui porque eu a conheci, eu a entrevistei como jornalista. Nos anos 80, 88, 89, eu me lembro, eu peguei uma câmera lá, eu não sei se era uma Minolta, uma Nikon, eu falei, eu tenho que fazer a foto e escrever. Não tinha o Norberto nessa época para me ajudar, né, Norberto? Depois veio o Norberto e passou a ser um companheiraço, porque ele fotografava e eu fazia as entrevistas. Nem o Flávio Ferraz, meu outro companheiro que ajudava a filmar no programa A Vida Continua. Nesse dia eu estava só, saí do trabalho numa folguinha, corri lá no consultório da doutora Maria Júlia, na rua Maestro Cardim, me lembro até hoje. Ela
não tinha esse perfil, tá, continua bela, mas ela era ainda muito mais bonita à época que eu a entrevistei, com os olhos brilhantes, assim, azuis esverdeados, e ela me recebeu numa sala que tinha um quadro bonito, que tomava toda a parede, eu aproveitei para fazer a foto ali, fiz mais de 30 fotos, uma só foi aproveitada e foi a mais bonita. Aquela que eu fiz por fim diante da parede, saiu legal, eu usei na página do verso do jornal Alavanca, a Comunidade Espírita de Campinas se lembra, conhece o Alavanca, e ali fizemos uma matéria com ela. O que ela ensinou para mim ali? Falou, Rubens, nós temos aqui o Instituto Nacional de Terapia de Vidas Passadas. Depois ela mudaria para Terapia de Vivências Passadas. Por quê? Muitos pacientes chegavam lá, vidas passadas, eu não vou entrar nessa, não. E coisa de espiritismo, não. Doutora, eu quero que a senhora me analise, mas sem esse negócio. Ela falou, bom, vivências. Ah, vivências tá bom. Por quê? Porque há preconceito do paciente. Olha, eu não quero me meter em espiritismo. Eu não vim aqui para regredir a vidas passadas. Eu quero saber o que é que faz eu ter tais comportamentos. Por que a minha mão sua e transpiro demais, palpitação quando eu vejo tal coisa? Ou por que eu continuo ainda com medo de sair em lugares muito abertos? Por que determinadas cenas me levam ao pavor? Por que a psoríase, ou psoríase é a palavra certa, psoríase, é uma coceira. A pessoa vai se coçando e as unhas vão até sumindo. Tanto que ela se coça. Eu acho que eu tenho um pouco, viu? Volta e meia, estou aqui coçando o joelho. Mas não chega ao estado do que eu vi uma pessoa que chegou a ficar em pele viva, nas costelas, na barriga, na coxa, nas pernas, o couro cabeludo, parece que arranca, tanto que se coça. De onde vem? Ah, doença psicossomática, dizem os médicos, e com essa saída resolve, em parte, muita coisa. Dá licença. Mas a doutora Maria Júlia, então, disse, olha, aqui no Instituto, para se formar um psicólogo de TVP, Terapia de Vivências ou Vidas Passadas, ele quer fazer um curso de 2 anos. Conhecer espiritismo. O paciente vai falar de vidas anteriores. Podem surgir durante a sessão manifestação de presenças espíritas. Só que para o paciente você não vai falar que tem um espírito te obsidiando aqui. Tinha 2, tinha 3. Era o da sua sogra que faleceu, ou era um espírito de um grande rival teu lá do passado, a quem você lesou, e ele está aqui cobrando contas. Olha, aí você está juntando lembranças de vida passada, obsessão, transtornos mentais, aí é um quadro muito mais complexo. Então, os terapeutas, em vez de falar, há 2 espíritos aqui com você, eles dizem, ó, presenças, estou detectando presenças aqui. É um nome mais, vamos dizer, eufemisticamente falando, mais leve, né? Mas, então, um espírita terapeuta é muito bom. Ou um terapeuta que se tornou espírita é preferível, porque ele fala, olha, aqui na rua está um centro espírita, vai lá, toma um passe. Faz isso também, tá bom? Não vai te fazer mal. Passe eu não vou, eu não quero saber disso, mas vai lá, você vai gostar. Leve esse livro, dá lá um evangelho para ele, leia a página tal, de vez em quando, ou leva esse aqui. Lá no artigo ficou bem colocado. Não se aplique a terapia fora do ambiente correto, da academia, a cargo de um psicólogo preparado, instruído, quiçá
melhor seria que esse psicólogo fosse espírita. É o que eu aprendi com a doutora Maria Júlia. Porque fazer TVP à torto e à direito pode não dar certo. Pode virar uma brincadeira do copo. Ah, e o que eu fui na outra vida? Juntam umas pessoas lá e fazem a experiência. A pessoa pode ter um grande golpe. Nossa, eu fui isso. A pessoa pode, inclusive, passar mal. Não precisava saber. Certos conteúdos foram esquecidos de forma propositada. Deus nos deu aquele véu, o esquecimento a cada existência, não foi por acaso. Porque se lembrarmos tudo o que fizemos, isso causaria sérios embaraços para nós todos. E também, e se certos conteúdos estão aí bloqueados, é melhor que assim seja. É verdade que de vez em quando aparecem as pontas, os insights, os estados em que o espírito lembra certas coisas traumáticas para ele. Mas para isso a ciência está aí, para ajudar. E a doutora Maria Júlia advogavam a mesma coisa. Faça-se a TVP, mas no ambiente do consultório, por um profissional qualificado, certo? Que vai trabalhando com o paciente. Numa sessão ele pode lembrar parte do que ocorreu com ele. Na outra sessão ele lembra um pouco mais. Até que ele está em condição de fazer a sua catarse. E ele poderá, não, eu vejo, sim, estou vendo. Ah, eu estou morrendo, não há ninguém aqui, estou morrendo sozinho, ninguém no quarto, eu grito, ninguém me ouve. Ah, socorro! Desperta da sessão. Se enxuga a fronte. Por hoje tá bom, doutora? Por hoje tá bom, doutora? Tá bom por hoje. Como é que se sente? Melhor. Ah, eu quero um copo d'água. Ah, volta, até que vem a cura. Se não a cura, pelo menos o controle desses conteúdos. Para terminar a live, por hoje é tudo. Vamos parar aqui, porque há muita coisa para mostrar, para falar. Vamos deixar um pouco para outra live, né? Mas eu queria dizer, para não ficar aí um mal entendido entre nós. A ciência da psiquiatria continua ajudando. Nos anos 40, 50 e 60, só aqui no estado de São Paulo foram erguidos vários hospitais psiquiátricos espíritas. O de Itapira, Américo Bairral é um deles. Mas você tem em Franca, você tem em Marília, você tem em São Bernardo, em Americana. Hospitais psiquiátricos espíritas, ou seja, a psiquiatria de mãos dadas com o espiritismo. Sem falar daquele sanatório de Uberaba, da Dona Maria Modesto. No sanatório de Uberaba, há uma sala para o médico psiquiatra e uma sala para o médium. O que o espírito está capturando. Se o paciente tem um caso de obsessão, o médium está ali para receber o espírito, doutriná-lo e tentar afastá-lo. E os casos que são neurológicos, o psiquiatra trata. Por isso que se diz no centro espírita, não tire os remédios do paciente. Ele está tratando? Está tratando. Com quem? Com o médico tal. Continue. O que ele receitou? Isso. Continue. Aqui nós vamos fazer a terapia espiritual do evangelho, da água fluidificada, da boa palestra, que entra um pouco de psicologia também, porque aí nós vamos tentar mudar o modo e o comportamento do indivíduo. É a psicologia comportamental. Não tem? A behaviorista. Behavior é comportamento. Você tem a escola gestaltiana, tem várias escolas dentro da psicologia. Mas hoje o casamento bom é a transpessoal, psicologia transpessoal e o espiritismo. Porque na transpessoal, o paciente não é visto apenas como um corpo, mas é corpo, mente e espírito. E é assim.
É assim que o Espiritismo vem contribuindo muito para a humanidade evoluir. Por hoje é tudo. Ficamos assim, de 3 em 3 horas, uma colher de chá. Tchau e até a próxima live, se Deus